Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui pela graça de Deus para estudarmos mais uma lição deste trimestre da nossa escola bíblica dominical. Uma lição direcionada para os professores da EBD, como subsídios, como uma forma de ajuda, de entendimento, de auxílio, para que você possa, de certa forma, aprofundar um pouco mais o teu conhecimento. Ao final, tanto desta lição, você vai perceber que a ideia é sempre deixar para você um conhecimento mais profundo. Eu deixo também os slides de todos aqueles que nós passaremos aqui e também deixo para você baixar os comentários bíblicos, 3 comentários bíblicos, para que você possa aprofundar-se ainda mais no tema deste trimestre. Então, sem mais delongas, vamos passar ao estudo da nossa abençoada Escola Bíblica Dominical, cujo tema nesse trimestre trata aí acerca da vida do apóstolo Paulo, ou seja, as lições da vida e ministério do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, e aí nós vamos trabalhar sempre com a estrutura da escola bíblica dominical. Então, tudo que vocês veem aqui, nós vamos falar, nós vamos aprofundar, nós vamos explicar, tentar dar para você um esclarecimento e um auxílio na lição da escola bíblica, lição de número 9, que é Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Vocês têm aí na tela o texto áureo e também a verdade prática, né? Leitura diária, também a nossa leitura bíblica em classe, com base em Atos 20, do verso 17 ao verso de número 34. Temos aí a introdução, o tópico de número 1 e os subtópicos 1, 2 e 3. Na sequência, vocês vão ver aí o subsídio pedagógico, a síntese do tópico 1, o tópico de número 2, dando sequência, aí já passamos aí para o subtópico 3 da nossa lição e trabalhamos já com a finalização, né, que é aí a conclusão. E aí vocês têm o final, né, que são aí as perguntas, e na revista do professor tem aí também as respostas, que é aquela reflexão que se faz sobre toda a lição. O objetivo geral, sempre é bom nós iniciarmos aí com esta ideia, né, do objetivo geral, que é aquela visão panorâmica da lição. Afirmar o papel cuidador da liderança mais antiga acerca da mais jovens, ou seja, os mais velhos, os mais experientes ensinam a liderança mais jovem, a ideia do fazer discípulo. E aí nós temos os objetivos específicos, 3 verbos como sempre, apontar Éfeso como ponto de partida do aprendizado dos vocacionados e outros verbos que nós temos aí. A introdução propriamente dita desta lição
Nós vamos estudar sobre o legado que o apóstolo Paulo deixou, a maneira dele ensinar os novos vocacionados, os chamados para o corpo de obreiro, os líderes do rebanho de Deus, e nós temos muito que aprender com a vida e o ministério do apóstolo dos gentios, né? Que o Senhor possa aí abençoar e que o Espírito Santo, através desta lição, possa falar aos nossos corações, sempre sob a direção do Espírito. E eu já começo aí mostrando para vocês o mapa da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo e finalizando com a sua viagem a Roma, onde ele foi morto. Então este mapa auxilia você no entendimento do percurso que Paulo fez. Então, para você ter um auxílio aí no mapa, você vai perceber que começa o ponto de partida de Paulo, começa onde? Aqui, né? E aí você vai tendo o trajeto que Paulo ele fez, seguindo aí o mapa das regiões. Isso aqui é muito interessante para que você entenda, você tenha aquela visão geral das viagens que Paulo fez. Então, o mapa da terceira viagem missionária, associado com essas regiões, você vai perceber uma ideia interessante que eu coloquei aqui para vocês para um maior acompanhamento, ou seja, para que você tenha uma visão mais ampla, um resumo das viagens de Paulo que está aí, né? Então, como que é que você deve ver estes mapas e também estes pontos, esta tabela que nós colocamos? Então aqui você vai ver a cidade, né, por onde Paulo passou, a província, a região e a referência bíblica. Então nós vamos aqui onde estamos estudando, Paulo da cidade de Mileto, que fica onde? Na região da Ásia, que é onde nós temos aí o nosso texto bíblico em classe, que vai falar dessa terceira viagem missionária do apóstolo. E aqui você tem aí nesta tabela o resumo do início da conversão do apóstolo Paulo até o final do seu martírio aí na cidade, ou lá, né, na cidade de Roma. Então aqui você tem desde o nascimento até o martírio dele na cidade de Roma. Lembrando aí que ninguém sabe ao certo como Paulo ele morreu, mas pelo menos a maioria dos teólogos entende que Paulo ele foi decapitado lá na cidade de Roma no período ainda que Nero reinava. Então, como ele era cidadão romano, ele não pôde ser crucificado por conta da sua cidadania, que quem tinha esta cidadania romana não podia ser crucificado. Então, por mais que vocês não consigam visualizar aqui, porque a foto, né, a forma com que eu coloquei aqui, não dá para melhorar, tá? Isso aqui é a melhor imagem que eu consegui. Mas eu já vou avisando que eu deixo os subsídios para vocês, e no subsídio tem os mapas, tem essas tabelas, é só baixar lá no vídeo.
E aí nós passamos para o tópico de número 1, de onde Paulo ele vai escrever, né? De Mileto, ele escreve, ele manda orientações para os presbíteros lá da cidade de Éfeso. Então, na lição anterior, nós tivemos aí o desenvolvimento da vocação do apóstolo Paulo. Em uma das lições, me parece que a penúltima, nós vimos aí esse trabalho que Paulo, a partir de Antioquia, ele foi se desenvolvendo. Na cidade de Éfeso, ele já permaneceu um tempo e por conta dele ter ficado ali, alguns dizem, por volta de 3 a 5 anos, foi um local estratégico para ele formar novos discípulos. E este formar novos discípulos, os colaboradores para trabalhar e atuarem aí na Ásia, era uma tarefa extremamente importante, pois Paulo já tinha o seu ministério independente, que ele era o apóstolo dos gentios, não perdeu de forma alguma a comunhão com a igreja mãe, cuja sede ela era lá em Jerusalém. Então Paulo evangelizava e ele agora forma líderes, forma discípulos, porque ele sabia que o tempo da sua partida já estava próxima. Então ele trabalha agora com a formação de discípulos, com a estruturação de líderes para dar continuidade ao seu trabalho. E aí nós vamos ver que na terceira viagem missionária, que eu já deixei lá no mapa para vocês, ele vai de Éfeso até Macedônia e também a Grécia, antes de voltar à Ásia. Então aí ele saiu, né, dessa região de Éfeso e foi para Macedônia, lá na Grécia. Aqui é um resumo, não está na lição, e vocês aqui têm apenas subsídios para aprofundar mais a lição. Então, vocês vão ver que aqui no subsídio, no último item aí, Paulo ele vai falar aos presbíteros que estavam em Éfeso, mandando aí uma mensagem da cidade de Mileto para orientar, né, aqueles que já estavam como bispos, como presbíteros e como pastores. Lembrando aí que esses termos bispos, presbíteros e pastores, eles são usados alternadamente na Bíblia, dando a ideia de que eram termos sinônimos, né? Ainda que se entenda que o bispo ele era responsável ali por uma região, um setor, mas na Bíblia nós vemos aí os apóstolos usando esses termos de forma intercambiável, ou seja, uma hora usa pastor, outra hora presbítero e outra hora bispo. Então aqui é mais para vocês pararem o vídeo, aprofundarem aí nessa questão, que Paulo ele orienta para que eles cuidassem bem da igreja. Atos 20, 28 ao 31. Na sua primeira viagem, né, nós temos aqui na primeira coluna, na segunda viagem, na segunda coluna, e a terceira viagem também na terceira coluna. Isso aqui é para facilitar, para vocês terem aquela visão geral, porque às vezes confunde, como são muitos nomes,
como são muitas regiões, o trabalhar do apóstolo, né? São muitas conversões, nomes de pessoas. Então aqui eu coloquei para facilitar a sua visão global de cada fase das viagens de Paulo. Então é muito interessante esse subsídio aí para esta lição e para outras também. Aqui é a própria revistinha, né? Dizendo aí sobre o apóstolo Paulo, que sem uma boa preparação dos novos líderes, a obra de Deus não pode ser feita com eficácia. É preciso cuidar das novas vocações. Irmãos, a liderança da igreja sempre tem que ter a responsabilidade de fazer novos líderes. Lembram da passagem de Moisés, quando Jetro, seu sogro, orienta sobre o fato dele distribuir serviço, dele estruturar pessoas, dele delegar funções? Moisés preparou Josué. Elias passou ali o manto para Eliseu. No Novo Testamento, nós vemos Jesus chamando 12 homens que, em termos de obra na terra, o substituiriam na mensagem do Evangelho. Então, sempre há a necessidade de nós formarmos novos líderes, né? Para onde nós caminharmos na igreja, sempre haverá essa necessidade, porque nós estamos por um tempo, a nossa vida é passageira e outros darão continuidade ao trabalho. Então, sempre a nossa responsabilidade é preparar obreiros para a seara do Mestre, estruturando-os na palavra. Tópico 1, já o subtópico 2, Paulo ele vai falar, vai trabalhar, vai despertar as novas vocações. Então Paulo, como ele pregou em várias regiões e o ministério dele tomou uma proporção internacional, os centros culturais do mundo, como a própria cidade de Éfeso, como a própria cidade de Roma, Paulo não conseguiria dar conta de todo esse trabalho. Então ele teve que trabalhar e discipular e preparar líderes para que o auxiliasse. Ninguém faz a obra de Deus sozinhos. O Espírito Santo é aquele que capacita, aquele que dá dons variados para pessoas variadas, para que cada um, no seu chamado, exerça a sua vocação. Então, essas pessoas recebiam a orientação direta do apóstolo Paulo. Ele preparava, ele orientava. E aí nós temos alguns nomes, como Timóteo, Sópatro, Trófimo, Tíquico, Tito, Aristarco, Filemão, Gaio e tantos outros aí que auxiliaram Paulo na grande chamada da pregação do Evangelho. A seara, como disse Jesus, é muito grande e são poucos os ceifeiros. Então, há necessidade de nós prepararmos discípulos, prepararmos líderes para que auxiliem a obra de Deus. Ninguém consegue fazer tudo sozinho, é impossível. Há essa necessidade. Ponto 3,
do tópico 1, Paulo, um mestre inspirado. Então, Paulo, além de um evangelista, além de um pregador, Paulo também era um mestre. E ele, vendo ali os seus filhos na fé, o desejo que eles tinham de trabalhar na obra de Deus, ele tornou-se para eles um mestre, aquele que passava para eles os ensinamentos do Senhor Jesus que ele teve lá no caminho de Damasco, né? Quando ele teve o encontro com o próprio Senhor Jesus e sob a inspiração do Espírito Santo, ele escrevia as cartas, as epístolas, ensinava pessoalmente. Paulo é aquele que se preocupava e que se dedicou a ensinar. E ensinava, né, todos os novos convertidos, como aqueles que com o passar do tempo foram se estruturando mais na fé, foram se tornando pastores das igrejas locais, e Paulo foi orientando. E aí é comum nós vermos várias dessas orientações nas chamadas epístolas ou cartas pastorais, que são o quê? 1º e 2º Timóteo, e a carta endereçada a Tito, a quem Paulo constituiu nas igrejas, estabeleceu nas igrejas como pastores, aqueles que auxiliavam o apóstolo Paulo no ensino e na pregação do Evangelho. Nós passamos para o restante, né, aqui do tópico 3 ainda, dizendo que nessas epístolas havia instruções das mais variadas, tanto instruções variadas como também para as várias faixas etárias. Então, nas cartas pastorais, Paulo ele ensina de como deveria se lidar com os jovens, com os idosos, com as mulheres virgens, com as mulheres mais idosas, os casais, os solteiros, os anciãos da igreja, os jovens da igreja. Então, Paulo instruía os seus liderados a como tratar essas pessoas. Então, ele era um líder, um mestre cuidadoso para estabelecer esses novos líderes. Por quê? Ele sabia que a estabilidade ministerial da igreja dependia desses novos líderes. Então, uma pessoa que ele acha que ele é insubstituível, ele está cometendo um grande erro, porque todos nós somos substituíveis e a vontade de Deus sempre é e sempre será a preparação de novos líderes para a grande tarefa da evangelização. E aí nós chegamos na síntese do tópico de número 1, que trata de que Éfeso foi o ponto de partida para o despertamento de novos vocacionados. Nós vamos já partir para o nosso tópico de número 2, que tem muita coisa boa para nós aprendermos, hein, crente? Permaneça aí conosco e nós já passaremos para o tópico de número 2, só finalizando aqui para vocês, deixando aí alguns dados
acerca da igreja de Éfeso, tá? Então vocês têm aí esses dados para vocês terem aí mais subsídios, né? Para trabalhar um pouquinho mais as ideias. Então não vou falar sobre isso, pausa o vídeo para que você tenha acesso, né? Você possa meditar e extrair as informações